E aí, aqui é o Prof. Maeda e esse é o primeiro vídeo resolvendo um exercício de física. Eu escolhi com muito carinho um exercício que vocês adoram, que é envolvendo plano inclinado. Vamos ver como que resolve, fica comigo nesse vídeo, bora! Antes da gente começar, quero agradecer se você já está inscrito no canal. Se você não está ainda, peço a gentileza que se inscreva para me dar aquela força. Deixa um like aí no vídeo se você gostar. E comenta aí quais os assuntos que você está vendo no colégio, ou que você está estudando para vestibular, para concurso. Se você precisa de uma mão em algum assunto específico, deixa aí nos comentários, beleza? Esse é o exercício que nós vamos resolver nesse vídeo. Esse é um exercício de plano inclinado. Vamos ler o enunciado rapidinho. Então eu vou explicar como que eu gosto de organizar, tá? Primeira coisa, eu vou anotar aqui do ladinho os dados. Então eu vou anotar os dados importantes. Depois que eu anotar os dados, eu vou pensar nas fórmulas, beleza? Isso é para resolver de uma forma bem didática e organizada, tá? Mas se você quiser só sair resolvendo, sem problemas, faz do teu jeito. Mas quando a gente tem dificuldade, eu acho que é interessante fazer dessa forma, tá? E daí, por último, a gente coloca aqui a resolução, que é aplicar as fórmulas, ok? A resolução é aplicar as fórmulas. Então vamos ler uma vez só e ao mesmo tempo vamos anotando as informações. Frase por frase, tenha paciência, tá? Não tenha pressa. Leia e entenda o que você está lendo, senão você vai ter que ler 3 vezes até entender. É melhor ler uma bem lida, tá? Um fio que tem suas extremidades presas aos corpos A e B, dá para ver na figura, então esse problema ele traz uma figura para nos ajudar. Passa por uma roldana sem atrito, então aqui tem uma roldana e não tem atrito, tá? O que é a roldana? Ou polia, é aquela rodinha lá que você passa a cordinha, tá? Você já deve ter visto isso em algum lugar. Quando ele fala sem atrito, massa desprezível, que significa o quê? Que ela é ideal, entre aspas, né? Quer dizer que ela não vai interferir ela não vai interferir na dinâmica dos corpos aqui, tá? O corpo A, de massa 1 kg, está apoiado num plano inclinado de 37 graus com a horizontal. Então o corpo A aqui, ó, esse que está em cima do plano inclinado, ele já deu informação ali, ó, que a massa, eu vou chamar de MA, tem 1 kg. Beleza? 1 kg. E o ângulo ali, ó, já está na figura, nem vou anotar, é 37 graus de inclinação do plano. Um plano horizontal, um plano inclinado com a horizontal suposto sem atrito. Então ele pede para desconsiderar o atrito. Não vou precisar nesse plano inclinado resolver o problema com atrito, tá? Entre o bloco A e o plano inclinado. Mas terão outros exercícios de plano inclinado que eu vou resolver que tem atrito. Não se preocupe que nós vamos resolver outros exercícios mais complicados que esse, tá bom? Ele pede aqui, ó, para o corpo B descer com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui tá, tem um erro de digitação, tá? É metros por segundo ao quadrado. O quadrado tá só no segundo aqui, tá? É um quadrado ali, aquele 2. Ele pede qual que é o seu peso. O seu peso deve ser em newtons. Então qual que é o peso? Qual peso? O peso B. Então essa é a incógnita, tá? Ele quer o peso do B. Para eu descobrir o peso B, que eu não sei, eu preciso descobrir a massa do B. Ele dá os valores ali da gravidade aqui em cima. Ele dá os valores de trigonometria aqui de seno e cosseno de 37 graus. Tem 2 caminhos que nós podemos seguir quando a gente for resolver o exercício de plano inclinado, tá? Então, vou fazer um esqueminha rapidinho aqui do lado só para vocês entenderem a lógica. Quando vocês forem resolver um exercício de plano inclinado, ou esse sistema de corpos está em movimento uniforme, primeira lei de Newton, lei da inércia, que significa que a velocidade do corpo está constante ou ele está em repouso, tá? Então, ou a velocidade é igual a 0, tá parado, tá? Aqui o CT é minha abreviação para constante, beleza? Ou o movimento é um movimento uniformemente variado. Então, UV aqui, ó. O que é o movimento uniformemente variado? Está relacionado com a segunda lei de Newton, tá? Então, o MU é relacionado com a primeira lei da inércia, e enunciado da primeira lei da inércia, primeira lei de Newton. Um corpo que está parado tende a ficar parado, ou que se está com velocidade constante tende a continuar com velocidade constante, em movimento uniforme, se não houver força resultante agindo sobre ele. Então, eu posso ter forças? Posso, mas elas se anulam, então não tem força resultante. Agora, se for o
um caso contrário a esse, daí nós vamos para a segunda lei. E a segunda lei da proporcionalidade, ela diz justamente que se tiver uma força resultante agindo sobre um corpo, esse corpo será acelerado proporcionalmente a essa força. Quanto maior a força, maior a sua aceleração. Então, nesse caso, se tem aceleração, aqui no primeiro a aceleração era nula, zero. Aqui tem aceleração, então nós vamos poder aplicar a fórmula da força resultante, que é igual a massa vezes aceleração. Ok? No meu plano inclinado, se ele falar que o sistema está em repouso, está parado, ou a caixinha A está descendo com velocidade constante, daí eu vou ir pela primeira lei, eu vou dizer que a velocidade é constante, está um movimento uniforme, e isso implica no quê? Implica que a força que puxa de um lado é igual a do outro. Então vamos dizer assim, força 1 vai ser igual a força 2, dependendo do caso genérico aí. Quando eu penso numa caixinha sendo puxada por duas forças, uma de cada lado, ok? Então, ou a minha caixinha vai querer subir ou descer, certo? Então eu tenho que obrigatoriamente ter uma força de um lado puxando e uma do outro. Então nesse cabo de guerra, nenhum ganha, fica em equilíbrio na direção do movimento, tá? Agora, se o meu caso não for da primeira lei, não é velocidade constante, não é velocidade nula, não está em repouso, não está parado, quer dizer então que ele está acelerado. Esses corpos estão se movendo de forma acelerada, está aumentando a velocidade ou reduzindo. Então, significa que existe uma força resultante e essa força resultante ela é a diferença entre esse cabo de guerra. Então, se eu pensar no mesmo exemplo aqui, fazer com uma outra cor só para destacar, se eu pensar no mesmo exemplo da caixinha, eu vou ter uma força que vai ser maior que a outra força. Então, eu vou ter uma força 1 maior que a força 2 e o resultado é que vai ter uma força resultante puxando a caixinha para a esquerda e esse vai ser o valor da força resultante. A força resultante não é nula. Aqui em cima a força resultante é zero, justamente porque a aceleração é zero. Se a aceleração é zero aqui, ó, significa que a força resultante também é zero, é nula. Daí nós temos a primeira lei, lei da inércia. Agora, se o meu caso for de ter força resultante, de ser acelerado, ele vai ter uma força resultante e essa força resultante vai ser igual à massa do corpo, que tem aqui, vezes a aceleração desse corpo na direção e sentido da força resultante. Então vai ter uma aceleração aqui, ó, puxando o corpo para a esquerda, tá bom? Lembra desse esquema. Eu tenho que ver qual dos dois casos que é, tá? Ou vai ser um ou vai ser o outro, tá? Então eu tenho que analisar isso na interpretação do problema. No primeiro caso as forças se igualam, no segundo caso as forças que estão disputando aí o cabo de guerra, se sobe, se desce, se vai para a direita, se vai para a esquerda, uma ganha da outra. Então a força resultante aqui vai ser uma menos a outra. Essa força resultante vai ser a diferença, vai ser o F1 menos o F2, igual a massa vezes aceleração. Beleza? É assim que eu aplico a fórmula, você vai ver melhor agora na resolução desse exercício aqui, tá? Então bora lá. Voltando para cá, eu gosto de fazer esses parênteses mais teóricos aí na hora de resolver o exercício, porque às vezes o que pega um conceito é entender o porquê que eu uso essa fórmula, por que eu uso aquela. Só sair resolvendo ou só ver uma resolução pronta, às vezes você fica meio perdido, tipo, por que eu usei essa fórmula, né? E exercício de física, principalmente, você precisa entender a lógica. Precisa entender por que você está usando essa matemática, essa fórmula matemática, associar as grandezas e as fórmulas matemáticas com o fenômeno físico, tá? Se você começar a ter esses insights lógicos e entender, você vai ter mais certeza do que você está fazendo ali, você vai compreender a lógica do problema. E daí fica muito mais fácil. Agora, se você só querer aplicar fórmula sem entender nada, sem entender o que esse M significa, o que esse P significa, você vai ficar perdido, tá bom? E não vai ter certeza do que está fazendo. Então, voltando para esse problema, o ponto importante aqui que nos vai dizer se é um movimento uniforme ou variado é esse cara aqui, ó. Ele diz que o B vai descer com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Descer. Pô, se o B vai descer, agora eu vou dar um zoom aqui no nosso desenho. E aqui é a parte importante, tá? O diagrama de corpo livre é representar todas as forças que estão agindo no nosso sistema. Então eu vou fazer o quê? Vou representar primeiro o peso.
PB. Tem o peso aqui para baixo também, sempre para baixo, PA. Vou chamar de PB e PA. Eu sei que esse fio aqui está tracionado, então nós temos uma tração. E a tração, lembra que a tração no fio nunca empurra, sempre puxa. Então a tração dos dois lados está puxando. Está puxando a caixinha, está tracionando a caixinha. No caso, na caixinha A está tracionando para cima. Na caixinha B também está tracionando para cima. Nós temos uma outra força para representar aqui, que no caso do bloquinho A é a força normal. Sempre formando 90 graus aqui, ó, com a superfície, o chão. Onde ele está apoiado, onde está encostando, tá? Então a força normal, essa força N normal, ela é uma força de reação com a superfície, tá? De contato. Aqui não tem força de atrito, tá? Mas se tivesse uma força de atrito agindo, e ele está dizendo que a caixinha B desce e pela lógica a caixinha A vai subir, vai fazer esse movimento, o atrito estaria contra o movimento, então a gente representaria ele aqui embaixo, tá? A tal da FAT. Mas não tem FAT nesse caso, ele considera a superfície ideal, totalmente lisa ali, tá? Mas de qualquer forma nós sabemos aqui, vamos representar de novo, que vai ter uma aceleração para baixo do corpo B e uma aceleração subindo aqui o plano inclinado do corpo A. E essa aceleração, aí que vem o pulo do gato, que conecta o A com B, a caixa A com a caixa B, é que elas estão tracionadas e estão se movendo juntas, tá? Então, esses dois corpos estão com a mesma aceleração. O B desce com uma aceleração A e o A sobe com a mesma aceleração, beleza? E não confunda essa aceleração A com a gravidade, beleza? A gravidade, ela está agindo aqui, mas ela está influenciando quem? O valor do peso A e do peso B, dos pesos, ok? Então ela entra aí no cálculo dos pesos, mas vai interferir de certa forma na aceleração dos corpos? Sim, só que ela já está sendo contemplada aí no cálculo dos pesos, ok? Por que eu faço toda essa representação das forças? Porque é tipo uma regra já fazer isso. Porque facilita na hora de equacionar, de montar as fórmulas, montar as continhas aí, os cabos de guerra que a gente vai ter que montar entre os dois corpos, ou só analisando um corpo, tá? Então, como que eu resolvo esse exercício? Começo pelo diagrama de corpos, então vou representar todas as forças que estão agindo nos dois corpos, beleza? Verifico se os corpos estão parados ou com velocidade constante, daí seria o primeiro caso, que é o movimento uniforme, não tem força resultante é nula, então as forças são iguais de cada lado. Ou vejo se é acelerado, que é esse caso aqui. Então o B vai descer acelerado com 2 metros por segundo ao quadrado, ele deu aceleração. Esse é um dado que nós podemos anotar aqui do ladinho. Então a aceleração dos corpos é 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Ótimo. Temos todos os dados anotados. Temos o diagrama de corpo livre aqui representando as forças que agem em todos os corpos. Primeiro passo de plano inclinado. Para resolver mesmo, eu preciso decompor o meu peso A. Então note que o peso A ele não está na direção do plano inclinado, nem horizontal nem vertical. Então eu preciso das componentes nessas direções, tá? Componentes do peso A. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma outra corzinha aqui. Eu preciso de uma componente aqui que eu vou chamar de PAY e uma outra componente aqui horizontal que eu vou chamar de PAX. O que são essas componentes? Essas componentes são a decomposição vetorial da força peso A. O que é decompor? É simplesmente pegar o peso A e tirar daqui da jogada. Transformar ele em duas forças, uma numa direção e a outra na direção. Quando eu junto essas duas forças, eu obtenho o peso A, entendeu? Então não é que eu estou acrescentando duas forças do além, não, eu estou trocando o peso A por suas duas componentes.
Eu vou deixar o peso A aqui, mas é como se eu estivesse tirando ele daqui, tá? E trocando por essas duas. Esse ângulo aqui, ó, daí outra regrinha aqui que você tem que lembrar, é que esse ângulo aqui, isso aqui é importante, o ângulo de 37 graus de inclinação, por geometria, nós podemos deduzir em outro momento, tá? Não vou perder tempo nisso agora, mas é o ângulo formado pelo peso A, pela força do peso A, com a sua componente PAY, tá? Vertical, em relação ao plano inclinado. Então, esse 37 graus está aqui, ó, para a gente poder identificar quem que é cosseno e quem que é seno na hora de construir. Vamos definir então o peso A, o peso B, o peso AY e o peso AX, que são as decomposições do peso A. Conhecendo todos esses pesos, daí nós vamos aplicar o método de resolução para encontrar tanto a aceleração quanto a tração. E o peso no caso que ele quer, tá? Então, as incógnitas que nós podemos vir a ter aqui em um problema de plano inclinado, ele pode pedir a aceleração, ele pode pedir a tração e ele pode pedir qualquer outra também incógnita. O mais tradicional é pedir aceleração ou atração. Nesse caso, ele te deu aceleração. Então, ele te deu essa informação aqui, ó. Nós sabemos quanto que é o Azinho. Vou até anotar aqui para a gente lembrar. O Azinho é o 2 metros por segundo ao quadrado, ok? Que é a mesma coisa que está aqui em cima do Azinho, tá? Beleza? Vamos lá então. Quais são as fórmulas? Só para você visualizar melhor, eu vou desenhar aqui o PAY. Eu vou desenhar o vetor PA. Só estou copiando esse cara aqui, ó, ali do ladinho. E o PAX eu vou colocar ele aqui, ó, para fechar um triângulo. Então, eu vou representar ele aqui, ó. Esse ângulo aqui em cima é 37 graus. E aqui forma 90 graus. As duas componentes. Então, olha só que interessante. O PA é a hipotenusa. O peso, né, do A. Então, aqui é a hipotenusa. O PAY é o cateto que está junto com a hipotenusa formando o ângulo aqui. Então, ele é o cateto adjacente. E o PAX é o cateto oposto ao ângulo, ó, que está do outro lado que o ângulo V. Ó. Tá? Então, ele é o cateto oposto. Se nós agora tentarmos lembrar um pouquinho mais da trigonometria lá do triângulo retângulo, é bom estudar isso aí na parte de matemática, isso aí a gente usa bastante aqui na física. Tenta lembrar quais são as razões trigonométricas lá do seno. Nesse caso, o seno de 37 graus vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que lembra do coca lá? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse caso, o cateto oposto é o PAX sobre a hipotenusa, que é quem? O PA. Se eu isolar o PAX, o que eu tenho que fazer? Passar o PA que está dividindo multiplicando. Então, na verdade, vai ficar assim, ó. PA vezes o seno de 37 graus é igual à componente PAX. Fazendo a mesma coisa, só que usando o cosseno, você vai acabar descobrindo que PA vezes o cosseno de 37 graus vai trocar só quem é a componente que eu vou usar aqui. Ó. Vai ser o PAY, que é o cateto adjacente. Então, olha só que interessante. Nós temos uma fórmula tanto para encontrar o PAX quanto para encontrar o PAY, que são as duas componentes que nós queremos aqui. Tanto a horizontal em relação ao plano inclinado, quanto a vertical em relação ao plano inclinado também. Então, essas duas fórmulas nós vamos usar aqui. Então, eu vou escrever aqui um pouco maior. Primeiro, vamos calcular o PA e o PB. Lembrando que a fórmula do peso é a massa vezes a gravidade. Então, vai ficar massa A vezes a gravidade. E aqui vai ficar massa B vezes a gravidade. A outra fórmula que nós vamos usar, então, as outras duas fórmulas das componentes PAX e PAY, para o peso que está em cima do plano inclinado. O x nós vimos lá que é vezes o seno. Então, vai ficar o peso A vezes o seno de 37 graus, que nós temos no enunciado o valor. E aqui vai ficar PB vezes o cosseno para o PAY, né? De 37 graus. Então nós temos já as fórmulas, ó. Calculando o PA e o PB, conhecendo o PA, eu já jogo aqui, ó. Opa, eu fiz errado aqui, ó. Não é PB, tá? É PA. É o mesmo peso, ó. Só vou encontrar
a componente XY do PA. Então, PA e PA aqui, tá? Ok? Então, peso A. Com isso, nós conseguimos descobrir todos os pesos. Essas são as principais fórmulas, tá? No comecinho. E lembrando que nós vamos usar também a fórmula da força resultante, que é igual massa vezes a aceleração de forma genérica, mas vamos usar várias vezes ela, tá? Na resolução. Vamos aplicar essas fórmulas então? Vamos resolver? Eu vou até puxar essa resolução aqui mais para o ladinho. E vamos começar. Como que eu resolvo esse exercício agora, depois de ter organizado tudo? Os dados, ter feito o diagrama de corpo livre e representado todas as forças e ter já começado definindo os pesos e a componente de quem estiver em cima do plano inclinado. Eu começo resolvendo os pesos, tá? Então eu vou precisar dessas informações, então eu já vou calcular isso, tá? Então vai ficar assim, ó, peso A igual. Quanto que era o peso A? A massa do A era 1 kg, está aqui nos nossos dados, ó, não precisa procurar nos textos. Então vai ficar 1 vezes 10. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, na maioria das vezes arredondando, né, nos problemas, então aqui é 10 também. Então nós vamos descobrir que o peso A é 10 newtons. Beleza. O peso B nós não sabemos, é igual a massa do B vezes a gravidade, só que a massa do B a gente não sabe. Então vamos deixar por enquanto aqui. É a nossa incógnita do problema, né? O que a gente quer descobrir. E nós podemos descobrir as duas componentes do peso A. Então o PAx vai ficar o peso A que nós calculamos ali em cima, que é o 10 newtons, vezes, então vamos aproveitar esse valor aqui. Seno de 37 ele deu aqui, ó, 0,60. Então vai ficar vezes 0,60. E já vou anotar aqui o PY, que é o peso A, que é 10 também, vezes o cosseno de 37. O cosseno de 37 está aqui, 0,80. Então vou anotar aqui, vezes 0,80. Vamos calcular isso aí. Vezes 10 é só mover a vírgula para a direita uma casa, tá? Então vai dar 6 e 8. 6 newtons e 8 newtons, ok? Então esses são os valores aí das componentes. Nós vamos precisar daqui a pouco. Feito isso, tendo todos os pesos calculados e as componentes PAx e PAy aqui do plano inclinado, que está para baixo e está para cima, eu já consigo ver algumas coisas aqui, ó. O PAy é igual a normal. Nós precisaríamos disso para calcular a FAT, tá? Em um problema que tem atrito. Nesse caso não vai ser necessário, tá? Nem precisava ter calculado o PAy, mas eu gosto de mostrar como que calcula os dois só para, se for necessário, se tiver força de atrito, é importante já ter o PAy também, tá? Qual que é o método que eu uso para resolver esse aqui? Eu gosto de resolver em 2 passitos. Eu gosto de fazer assim, ó. Passo 1, nós temos a ideia da massa total. Massa total, beleza? Qual que é o esquema da massa total do sistema? Eu vou aplicar a força resultante do meu sistema de corpos, aquela fórmula FR igual a massa vezes aceleração, para os dois corpos A e B como se eles fossem um único corpo se movendo junto. Um único corpo. Então eu vou somar as massas, tá? E vou considerar como se fosse uma única caixa se movendo, tá? Então eu vou voltar aqui, ó, imaginar que esses dois corpos estão juntos, são um único corpo, e eles se movem com a mesma aceleração A de 2 metros por segundo ao quadrado. E o que move eles é uma força resultante, que é o cabo de guerra, vamos dizer assim, a disputa de um lado e do outro. Quem que está ganhando aqui? É sempre quem está ganhando menos quem está perdendo. Se a gente analisar, o corpo B está descendo e o corpo A está subindo, certo? A caixinha B está descendo e a caixinha A está subindo. Eu tenho que identificar quais são as forças que estão ganhando, que estão puxando a favor do movimento, e quais são as forças que estão contra o movimento. Então, se eu analisar desse lado aqui, ó, quem está puxando, fazendo todo o sistema ir para baixo? Só tem uma única força aqui, ó, puxando para baixo, o peso B. Essa é a força que está ganhando. Agora, do outro lado, note que na outra ponta, tem que olhar na ponta. Não interessa a tração, porque a tração está no meio, tá? Ela é uma reação. Então eu olho lá na outra ponta, quem que está fazendo a caixinha A resistir ao movimento de subir? Quem está puxando para baixo? Ó?
só o pAx, uma componente do peso. Então, para mim, não interessa mais nenhuma outra força, só essas duas. Quem está ganhando, que é o peso B, e o pAx que está perdendo. Então é essa análise que eu tenho que fazer. Eu tenho que identificar quem são essas duas forças. A que está ganhando, que está favorecendo o movimento, e quem está lutando contra. Professor, pode ter mais de uma força? Pode, tá? Por isso que cada caso, cada exercício a gente tem que fazer essa análise. Identifiquei as forças, vou aplicar aqui então. Ó. Vou aplicar, é bem fácil, vou aplicar a força resultante para a massa total do sistema vezes a aceleração do sistema. Como que vai ficar? A massa total eu sei que é quem? É 1 kg da massa do A mais a massa do B que eu não sei. Vou deixar como uma incógnita. Isso eu vou deixar entre parênteses, por quê? Representa uma única massa, beleza? É assim que eu vou equacionar. Vezes a aceleração tem lá nos meus dados que é 2 metros por segundo ao quadrado. E aqui a força resultante, e aqui é o detalhe que muita gente se confunde e não sabe como montar essa fórmula. No lugar do FR, da força resultante, eu vou colocar a diferença entre os vetores lá de forças que estão puxando de cada lado. Sempre quem está ganhando, quem está a favor do movimento, menos quem está perdendo do outro lado. É tipo um cabo de guerra. Se eu voltar lá, o peso B está ganhando e o peso AX, a componente PAX, está perdendo. Então vou escrever isso aqui, ó. Peso B menos peso AX, a componente AX, beleza? Lembra que eu falei que a gente ia usar essas informações de peso? E tá aqui, ó. Nós conhecemos, olha só que legal, nós já conhecemos, olha como está útil agora, já conhecemos o PAX, que nós vamos precisar ali na fórmula. O PB é algo que a gente não conhece, mas a gente pode substituir por essa fórmula aqui, que é a massa do B vezes a gravidade a gente conhece. E a única incógnita vai ficar a massa B. Vamos substituir para ver? Ó. No lugar do peso B eu vou colocar MB vezes a gravidade. Depois eu substituo pelos números, tá? Menos PAX é os 6 newtons. Aqui vai continuar 1 mais mb, tudo isso vezes 2. No lugar da gravidade eu posso pôr o 10. Então aqui vai ficar mb vezes 10 ou 10 mb, tá? Vou deixar 10 mb. Menos 6 igual, aqui eu já vou fazer a distributiva. O 2 multiplica todo mundo aqui, tá? Então vai ficar 2 vezes 1 que dá 2, mais 2 mb, que é a massa do B. O que vai acontecer aqui? Só tem uma incógnita, que é o meu problema, eu vou descobrir já a resposta. Isolar essa letra. Então eu vou passar o MB para a esquerda e esse menos 6 que está negativo para a direita. Tá? Letra de um lado, número do outro. Vai ficar 10 MB menos 2 MB igual a 2 mais 6. 10 menos 2, 8 MB igual a 8, MB igual a 8, passo 8 multiplicando, que está multiplicando passa dividindo, 8 dividido por 8, eu descubro que minha massa MB vale 1, 8 dividido por 8 dá 1 kg. Olha só que interessante, a massa do B é igual à da massa do A. E como a gravidade é a mesma, agora eu posso calcular aqui, ó. Vai ser 1 vezes 10. Que vai dar 10 newtons. Ele quer o peso do B em newtons. Essa daqui é a resposta do problema. Tem essa alternativa aqui, ó, letra D. Ok? Mas eu vou um pouco além ainda, não fecha ainda o vídeo. Eu vou mostrar para você o segundo passo para um exercício de plano inclinado. No caso ele não pediu aqui, mas em outros exercícios geralmente pode pedir. Então aqui é o passo 1, que é a massa total. Uma outra pergunta, a massa total serve tanto para, nesse caso, descobrir uma das massas que a gente não sabia, quanto, mais popular, descobrir a aceleração, tá, dos corpos. Descobrindo a aceleração dos corpos, ou a massa que faltava, uma outra pergunta poderia ser, quanto que é essa tração? Essa tração aqui ninguém, né, sabe quanto que é. Ah, professor, tração é igual ao peso B. Não.
Por que não? Porque não está com velocidade constante e não está parado em repouso. Se tivesse, daí seria igual. Mas nesse caso não. Daí qual que é a técnica que eu uso? Lembram como que vocês aprenderam no colégio? O segundo passo é o quê? Analisar um dos corpos separadamente. Tá? Então vou escrever aqui. O que é aplicar FR? Aplicar força resultante. Essa mesma fórmula que a gente escreveu aqui. Ó. Essa fórmulazinha aqui marota da segunda lei de Newton. Então, só que agora, em vez de somar as massas, em juntar as massas aqui, MA e MB, eu vou só escolher um dos corpos para analisar. No caso, se eu perguntar para você, qual corpo você quer analisar, o A ou o B? A maioria, eu acho que escolheria o B, porque parece estar menos complicado. Aqui tem um monte de força, aqui parece estar mais tranquilo. E sim, é mais tranquilo usar esse aqui, mas não vai fazer muita diferença, tá? O A não é tão difícil também, dá para usar o PAX aqui, o corpo A, para descobrir a tração. Não tem muito segredo, se tivesse força de atrito talvez daí complicaria mais a continha, mas também dá para encontrar usando o A, tanto faz, tá? Vamos analisar o peso B aqui. Vou representar esse desenho aqui do outro lado de modo que a gente consiga só pensar no peso B, tá? Então vai ficar assim, lá está a caixinha do peso B. Tem o peso B para baixo. Tem a tração para cima, puxando. Eu sei que esse corpo está descendo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O peso B a gente já descobriu que é 10 newtons. Certo? E a única coisa que a gente não sabe é a tração. Fiz o diagrama de corpo livre aí simplificado para a caixinha B só para a gente pensar. E agora a gente aplica a força resultante. Força resultante é igual a massa do B. É igual a massa do B. Vamos analisar só a massa do B. E eu sei que é vezes a aceleração. E qual é a aceleração? Os 2 metros. Então vamos lá. Como que vai ficar o FR, a força resultante? Cabo de guerra. Quem está ganhando menos quem está perdendo. Se essa caixinha está indo para baixo, quem está ganhando é o peso B e quem está perdendo é a tração. Então vai ficar peso B, o cabo de guerra. Está puxando. Então peso B ganha. Então vai ficar PB menos a tração. Isso vai nos dar a massa do B vezes o A. É igual a massa do B vezes a aceleração. Tá bom? Bora lá. Peso B vale 10. Menos a tração que a gente não conhece. A massa do B a gente sabe que é 1 kg. Está tudo nos nossos dados ali que foi anotado. E a aceleração é 2. Fazendo essa continha. 10 menos T é igual a 2. Tem gente que joga já automaticamente o 10 para a direita, tá? Não tem problema a letra ficar do lado direito, tá? A gente aprende às vezes de forma mais decoreba no colégio a resolver equação do primeiro grau e fica bitolado a ficar colocando a letra sempre do lado esquerdo. Não tem problema, escreve do lado direito. Então, como o T está negativo aqui, eu passo ele para a direita e mando 2 para a esquerda. Vai ficar já positivo, vai ficar 10 menos 2, estava positivo, passou negativo. E a tração está negativa, fica positiva já do outro lado. 10 menos 2, 8 é igual a tração. Eu sei que a tração vale 8 newtons. Entendeu? Então descobri a força que está tracionando o fio ali, o cabo, que está puxando as caixinhas. Ok? Então, esse seria o passo final aí de um exercício de plano inclinado. 8 newtons. Ele nem pediu nesse problema, mas fica aí de bônus aí para você ter o exercício completo aí de plano inclinado, ok? Deixar aqui tudo que a gente fez agora nesse exercício. Espero que tenha aproveitado algum pedaço aí do vídeo para resolver até outros exercícios que você esteja travado aí, entenda como que faz. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Dá uma conferida se você já está inscrito no canal, se não tiver, se inscreve, ativa o sininho. Deixa um like nesse vídeo se você chegou até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.